Queridos, boa noite, uma alegria estar de volta. Eu trago um abraço fraterno da Igreja Presbiteriana Spanish River, lá em Boca Raton, ali na região da Grande Miami. Essa igreja é segundo ano da nossa parceria com a Spanish River. A gente ainda tem um terceiro ano ainda de parceria. A Spanish River é uma igreja conhecida por ser uma igreja plantadores de igreja em todo o mundo. Nesse summit de plantadores nós tínhamos cerca de 120 a 130 plantadores de 20 países diferentes. Eu tive a oportunidade de dar uma breve palestra nesse summit, falando sobre comunidade autêntica, falando um pouquinho da nossa experiência como comunidade aqui na IP Aquários, contando um pouco da nossa história. E também tive a oportunidade de visitar a escola confessional da Spanish River, que é mais ou menos um modelo semelhante ao que a gente quer implementar aqui, o campus da escola colado no campus da igreja. Essa escola começou em 1983 com 16 alunos, hoje eles têm cerca de 800 alunos. É uma escola que faz um trabalho fantástico com os alunos, com a família. Nós tivemos uma reunião lá na segunda-feira com o diretor, Jason Zeca, e depois a gente foi ainda a Knoxville para conhecer o trabalho também de uma escola confessional de uma igreja batista dessa feita, a Igreja Batista Grace. E também fomos recebidos pelo diretor dessa escola, ouvimos bastante. Fomos bastante inspirados pelo caso dessas igrejas e por tudo que elas têm feito no serviço do reino. Cada um de nós em contextos muito diferentes, é claro, mas lutando pelos mesmos objetivos. Então eu trago um abraço fraterno dessas igrejas, dos seus líderes, dos seus pastores. Pastor Bob, que é o pastor titular da igreja Grace, e o pastor também da Spanish River, David Cassidy. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma das palavras mais importantes para o discípulo de Jesus no seu exercício da sua cidadania do reino de Deus, diante daqueles que ainda não conhecem a Jesus, e essa palavra é a palavra testemunho. E nós vamos ler um texto que frequentemente nós retornamos a ele na IP Aquários, que é Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos de 13 a 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 13, nós lemos assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Leamos todos o finalzinho desse versículo 16. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Leamos de novo. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Os números do último censo religioso não deixam dúvida. Hoje, de cada 3 cristãos no Brasil, 1 se declara evangélico de linha protestante. Cerca de 65 milhões somos hoje no Brasil, um crescimento absurdo desde a década de 60, quando nós não passávamos de 4%, mas isso pode muitas vezes ofuscar um problema crescente que nós temos tido não apenas no Brasil, mas em todo o Ocidente, que é a diluição do testemunho do evangélico regular no contexto do evangelicalismo atual. Lembre-se que no epicentro da fé cristã nós temos uma ideia que nós, porque temos muita familiaridade com ela, nós a tomamos por certa, mas que é uma ideia muito provocativa, que é a ideia de que quando uma pessoa nutre um relacionamento pessoal com Jesus, e esse relacionamento ele é real, isso causa uma transformação interior, uma mudança muito fundamental nas estruturas mais internas do coração, e que, portanto, essa transformação interior, ela se traduz numa série de escolhas, de atitudes, de prioridades, numa série de valores externos que mostram para as pessoas à volta o que está acontecendo dentro do coração. Essa é a noção de transformação cristã. Lembre-se que hoje nas disciplinas críticas, como a psicologia, a neurociência,
essas ciências elas vão ter uma grande suspeição com a ideia de transformação pessoal. Porque na perspectiva desses pesquisadores, de homens de ciência, o que eles veem, os dados empíricos dizem o seguinte, que quando um ser humano ele chega ali por volta dos 5 ou 6 anos de idade, ele está formado. E que não existe mais espaço para transformação, mas apenas para aparar algumas arestas. No entanto, nós acreditamos que quando uma pessoa tem um encontro poderoso com Cristo, isso realmente transforma o caráter, toca na vida dessa pessoa, desarraiga pecados que estão incrustados ali há muito tempo e gera um caráter que é semelhante ao de Jesus. Nós acreditamos em transformação, mas essa transformação ela toma aspecto concreto no nosso testemunho, que é a maneira como nós vivemos diante das pessoas. Ou seja, eu não consigo saber o que Deus está fazendo dentro do coração de alguém, mas eu consigo ver mudança exterior. Jesus disse que nós conheceríamos a árvore pelo quê, meus irmãos? Pelos frutos. Então todo cristão frutifica. Esses frutos eles são visíveis, são parte do nosso testemunho. O conceito de testemunho, ele está muito impregnado na história da fé cristã, em especial por causa dos primeiros séculos, porque a palavra testemunho, ela evoca um contexto forense, um contexto de corte, digamos assim, e essa palavra, ela adentrou para o vocabulário cristão na época dos mártires, porque, em especial no final do primeiro século, quando houve uma brutal perseguição aos cristãos, muitos deles eram arrastados diante de autoridades romanas e eles eram impelidos a negar a fé, e eles então davam um testemunho, se portavam mesmo como uma testemunha, apresentando uma narrativa da verdade, apresentando, digamos assim, a sua defesa da verdade, e por causa disso, eles eram mortos. Não me admira que a palavra mártir vem do verbo martirel, que significa dar testemunho. O mártir é uma testemunha, é alguém que disse a verdade, mesmo em face da morte, e sustentou a sua confissão de fé. A grande questão é que nós sabemos, a igreja primitiva, ela cresceu assombrosamente nos primeiros séculos, mas ela foi fertilizada pelo sangue dos mártires. Homens e mulheres que, frente a autoridades, sustentaram a confissão de fé em Jesus, e nós recebemos o bastão desses homens e mulheres de Deus, mas nós fomos trocando no último século, aos poucos, a ideia de testemunho, de ser uma testemunha viva de Jesus, pela noção de filiação religiosa. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. E como você sabe que você é cristão? Porque eu estou vinculado a uma determinada igreja, meu nome está no hall lá, eu frequento as atividades, e portanto é isso, eu estou afiliado a uma entidade religiosa. Note que congregar é algo absolutamente crítico e crucial para nós, mas, queridos, isso daqui que nós estamos fazendo hoje, domingo à noite, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Nossa vida cristã começa amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, no trânsito já. O cristianismo já tem que ser exercitado. Testemunho. Nós estamos pisando, provavelmente, no sermão mais famoso de Jesus, que é o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é pregado diante de uma multidão imensa, mas ele certamente é endereçado ao coração dos discípulos de Jesus, aqueles que já haviam se comprometido publicamente com Jesus. Esse texto, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele é um texto bastante difícil, ele não é muito fácil. Existem hoje pelo menos 12 abordagens conhecidas, 12 maneiras diferentes de ler o Sermão do Monte, mas Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças e depois se dirige diretamente aos discípulos, utilizando duas metáforas que toda pessoa em todo tempo seria capaz de usar e de entender, que são duas metáforas, digamos, muito cotidianas, que são sal e luz. A primeira metáfora, que é a metáfora do sal, Jesus diz o seguinte: vocês são o sal da terra. E eu, às vezes, ouço pregadores ou leio comentaristas tentando elaborar o que isso significaria. Muitos deles falam assim: o sal ele era utilizado no mundo antigo para conservar a carne, num tempo em que não havia refrigeradores, e o sal, a conservação. Eu posso até entender essa abordagem, mas eu discordo dela, porque o ponto sobre o qual Jesus enfatiza está no próprio texto. Ele diz: vocês são sal. Se o sal perder o seu sabor. O que Jesus está enfatizando aqui é o fato de que esse sal que era colhido em salinas, ele não era tão estável quanto o sal que nós produzimos quimicamente hoje.
E, portanto, muitas vezes, quando mal estocado, esse sal realmente tinha uma instabilidade e ele perdia a sua salinidade. Então, você estava fazendo comida, você vai lá, pega lá um pouquinho de sal, bota no feijão, mexe um pouco, experimenta, e falta sal. Aí você volta lá, pega um pouquinho de sal e bota no feijão, e você experimenta, e ainda falta sal. Você faz mais umas 5 vezes. De repente, você bota assim o dedo no sal e coloca na língua. E aquilo virou uma farinha insossa, sem gosto de absolutamente nada. Você poderia colocar o pote inteiro dentro do feijão, sem causar nenhuma distinção de sabor perceptível. Quando o sal perdia sua salinidade, ele era descartado e usado como fertilizante por muitas famílias. Jesus está dizendo de uma cena que as pessoas do seu tempo costumavam ver, alguém jogando um saco, um punhado de sal fora do lado de casa, para adubar uma horta ou coisa semelhante. O que ele está dizendo é o seguinte: a função essencial do sal é causar sabor aonde ele se infiltra, é causar uma mudança. Mas se ele se mistura sem causar impacto, ele já não serve para nada. É claro que o sentido do que Jesus está dizendo aqui é o fato de que o discípulo de Jesus ele tem que estar no mundo, mas se ele se mistura ao mundo de tal forma que o seu sabor se torna imperceptível, então o seu testemunho já se apagou. O que ele está dizendo é a perda da essência do discípulo de Jesus, de tal maneira que nós não fazemos mais diferença onde ele nos colocou para fazer a diferença, seja no trabalho, na universidade, na família, no trabalho, não importa. Jesus faz uma declaração monumental. Ele diz: o sal tem que ter sabor, ele tem que causar impacto, ele tem que ser essencialmente diferente. Vocês foram levantados para salgar aonde eu os coloquei. E alguém pode perguntar assim: Jesus, mas então o que isso significa? Na prática, o que significa ter gosto e ter sabor? É só continuar lendo o Sermão do Monte que nós vamos descobrir, porque Jesus fala que o discípulo de Jesus busca a reconciliação, capítulo 5, versículo 21. O discípulo de Jesus busca a pureza sexual, capítulo 5, versículo 27. Ele trabalha com honestidade e transparência, versículo 33. Ele exerce misericórdia e generosidade, versículo 38. Ele ama o próximo, mesmo que esse próximo seja um opositor, versículos 43 até o 48. Ele mostra compaixão prática, capítulo 6, versículo 1. Ele tem tempo de oração sincera com Deus, sua devoção é sincera, capítulo 6, versículos de 5 em diante. Ele pratica jejum humilde, versículo 16. Ele não se deixa vencer pela avareza, versículo 19 do capítulo 6. Ele vive uma vida sem ansiedade, versículos 25 a 32. Ele manifesta um interesse essencial no reino de Deus em primeiro lugar, versículos 33 e 34. Ele não condena as pessoas como se fosse Deus, capítulo 7. Ele vive perseverante em oração, capítulo 7, versículos 7 a 12. Ele é fiel mesmo quando o caminho é estreito, versículos 13 e 14. E por fim, ele dá bons frutos, final do capítulo 7. Quando você pergunta para Jesus: Jesus, o que é uma vida que tem salinidade? O que é uma vida que causa impacto aonde ela está? O que é uma vida que traz sabor para o trabalho, para a universidade, para a família? Leia o Sermão do Monte, você vai descobrir, porque tudo está ali. E Jesus nos pergunta, retoricamente: será que no nosso envolvimento com a nossa cultura, nós já perdemos o sabor? Hoje nós somos 65 milhões de cristãos evangélicos no país, de linha protestante, dá para acreditar? Nós crescemos estarrecedoramente nas últimas 4 décadas, mas existe uma série de dados concretos estatísticos mostrando que, à medida em que nós fomos crescendo, o nosso impacto cultural foi decrescendo. Ronald Sider é um teólogo canadense, radicado já no Brasil há muitos anos, PhD em História pela Yale University, e ele escreveu um livro muito provocativo em 2005, que veio a público, está traduzido para o português. O título original no inglês é O Escândalo da Consciência Evangélica, ou Por que os cristãos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. Ele pega uma série de dados estatísticos dos Estados Unidos e ele analisa esses dados estatísticos comparando cristãos com não cristãos dentro de 5 dimensões delimitadas, que são família e sexualidade,
relações étnicas e justiça social, integridade pessoal e ética no trabalho, materialismo e consumo, compromisso comunitário e contribuição financeira. Ele separa os dados estatísticos de cristãos de não cristãos. Depois ele compara esses dados e ele chega a uma conclusão. Os dados são absolutamente idênticos. Os cristãos são tão preconceituosos quanto os não cristãos. O número de divórcios é idêntico na igreja aos de fora da igreja. A maneira como os cristãos estão gastando o seu dinheiro e os seus interesses é idêntico ao dos não cristãos. Isso levanta uma preocupação que é: será que as nossas igrejas estão cheias de pessoas, mas ao mesmo tempo vazias de discípulos de Jesus? Será que nós trocamos crescimento por inchaço nas últimas décadas? Será que nós estamos realmente interessados em olhar o que está acontecendo nas vidas, nas famílias, nos corações dos discípulos de Jesus? Ou nós queremos um templo cheio no domingo e isso nos é suficiente? O que nós estamos realmente buscando como igreja brasileira? Lembre-se que esses dados eles não dizem respeito apenas aos Estados Unidos ou ao Brasil. Esse é um problema marcado no Ocidente cristão. Em outros lugares do mundo, homens e mulheres não vão brincar de cristianismo porque isso pode ter um custo altíssimo para eles e para suas famílias. Em alguns lugares do mundo, identificar-se publicamente com Cristo pode te colocar na prisão, pode derrubar seus negócios ou pode te colocar mesmo sob ameaça de morte. Mas no Ocidente, a liberdade, o conforto e todas as benesses de uma prosperidade material sem precedentes na história da humanidade tem feito com que nós tenhamos uma grande flacidez espiritual. Estive em Boca Raton essa semana. Boca Raton está ali ao norte de Fort Lauderdale, e eu ouvi o pastor David Cassidy fazer uma fala muito interessante. Ele diz o seguinte: nós temos que tomar consciência de que nós estamos num dos lugares mais perigosos para cristãos em todo o globo. E é lógico que essa frase deixou todo mundo assim, um pouco congelado, né? Pô, do que você está falando? Aqui não tem perseguição, aqui não tem, né? Vocês praticam a sua fé livremente. Ele diz, porque nós podemos ser distraídos pela prosperidade, pelo materialismo, pelo conforto. Nós estamos cercados de perigos espirituais que vêm a nós como benesses. Queridos, quando a gente anda por Boca Raton, você vê casas enormes que dão para um fundo de um lago, e dentro do condomínio do cara já tem um campo de golfe. Então ele faz uma reunião de 1 hora, e ele bota o bonezinho dele, e ele sai para andar de carrinho de golfe e passar o dia ali inteiro se divertindo, porque são as pessoas da classe A dos Estados Unidos. Mas olha a percepção espiritual e a sensibilidade desse pastor. Ele fala, esse daqui é um dos lugares mais letais para a espiritualidade das pessoas em todo o continente, em todo o nosso país, em toda a nação americana. Porque nós somos distraídos, nós somos desviados dos propósitos de Jesus por causa da grande afluência que existe naquela região. E isso nos provoca a fazer alguns questionamentos para nós que vivemos aqui em São José dos Campos. Nós temos percepção de que nós estamos pisando num dos lugares mais afluentes do país. Se você tem dúvida disso, olhe o noticiário. Se você tem dúvida de se você está vivendo num dos lugares melhores do país para se viver, olhe as notícias que estão acontecendo do Rio de Janeiro e de vários outros lugares do nosso país. Mas será, meus irmãos, que nós estamos conscientes de que existe um perigo para a nossa espiritualidade aqui? Será que nós estamos sendo influenciados pela nossa cidade, pelo nosso bairro, a nos preocuparmos exageradamente com status, com imagem e com reputação? Quais são as nossas prioridades de vida e o que elas revelam? Como nós temos usado o nosso tempo e o que isso fala sobre o que o nosso coração realmente busca e o nosso coração realmente ama? Quando nós vamos para o trabalho na segunda-feira, nós estamos mais interessados em buscar reconhecimento pessoal e alavancar uma carreira, ou em glorificar a Deus e servir as pessoas com aquilo que nós podemos fazer.
Nós estamos sendo influenciados pelo nosso bairro, temos um vício em produtividade. Quando nós somos pressionados por metas e resultados, o que é que prevalece? Nossos princípios ou o pragmatismo? Será que nós temos usado o nosso dinheiro apenas para o nosso conforto e para o nosso consumo, ou como uma forma de exercer compaixão e generosidade na cidade? Será que os nossos casamentos são fidelidade, são um testemunho vivo da fidelidade e da graça de Deus, ou apenas um relacionamento funcional e sem amor? Será que os nossos vizinhos sabem que nós somos discípulos de Jesus? Será que os nossos vizinhos sabem que somos discípulos de Jesus? Hoje pela manhã eu compartilhei aqui várias histórias, ou pelo menos algumas histórias, sobre oportunidades que nós temos de fazer a diferença. E hoje eu queria compartilhar uma história com vocês nova, e alguém vai dizer, ufa, até que enfim. Em 2019 eu fui selecionado para ir para o Haggai International Leadership, um treinamento de um mês com líderes de 60 países diferentes, no Havaí, na ilha de Maui. Muito bem, saí do Rio de Janeiro, fui para Houston, minha primeira perna, né? E aí, nessa primeira perna, eu consegui uma poltrona bem no fim do avião. Era a última poltrona do avião, à direita. Lembro bem, quando você vai chegando assim naquele afunilamento ali, da cauda do avião, tinha ao invés de 3 poltronas, apenas 2. E eu estava sentado no corredor. E assentou-se do meu lado um cara visivelmente gringo, branquelo que só, né? O nome dele, John Alegrezza, né? E aí a gente começou a conversar um pouco ali, eu descobri que ele era funcionário da American Airlines, e que ele viajou o mundo inteiro como funcionário da American Airlines, e ele gostava de vir e passar temporadas no Brasil, apenas para jogar basquete com os brasileiros, né? Ótimo, quem pode, né? Aquela coisa. E a gente ficou conversando ali. De repente, cara, quando a gente estava passando mais ou menos pelo Nordeste do Brasil, teve uma turbulência monstruosa no avião, e na cauda ela foi mais sentida. Mas uma turbulência, assim, sem brincadeira, eu não me lembro de ter passado por uma situação semelhante. Mas de verdade eu estava super tranquilo, né? Porque eu falei assim, bom, seria muito senso de humor eu ser recém-casado e fazer um treinamento para a igreja no Havaí e morrer no caminho, né? Eu seria condecorado como herói lá em Tamonte, né? Brevemente ele já fiz uma oração, Senhor, não deixe minha esposa casar nunca mais em nome de Jesus. Nunca mais. Arrasta ela para um convento, Senhor. Faz alguma coisa, dá o seu jeito, né? Mas eu estava com o coração super tranquilo, mas muito tranquilo. E ele, cara, o negócio não parava, e ele olhou para mim, ele que viajou o mundo inteiro, falou assim, você está tão tranquilo assim? Você já viajou muito o mundo? Eu falei, não, muito pouco. Ele falou, mas eu estou começando a ficar com medo. Você não está com medo? Eu falei, olha, eu vou ser bem sincero, eu não estou com medo. Ele falou, mas... E aí ele fez aquela pergunta fundamental. Qual pergunta? Por que você não está com medo? E eu disse a ele, olha, eu sou cristão, e eu tenho uma fé que me permite entender que o dia da minha morte já está lá, carimbado num livro. Vai ser do jeito que Deus quiser e quando Ele quiser. E se for hoje, eu só lamento, porque eu sou recém-casado. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um coração descansado de que esse limiar do confronto com a morte, para mim, não é o confronto com o desconhecido. Para mim, é o conhecido, que está logo ali. E brevemente eu compartilhei com ele sobre minha fé, e ele me fez várias perguntas, porque a turbulência passou. E ele fez várias perguntas sobre a fé cristã. Várias perguntas. Ele me perguntou, mas quantos anos você tem? Como é que você pode ser um pastor? Você é pastor de que tipo de igreja? Nós conversamos, vou para Houston, é longo, nós conversamos cerca de 4 horas, ininterruptamente, sobre a fé cristã. Sobre a fé cristã. A grande questão é, Deus nos dá várias oportunidades, pequenas e grandes,
Afinal de contas, o cara estava preso ali comigo pelo resto da viagem, né? Ele não pode simplesmente abrir a porta do avião e sair e falar, não quero mais ouvir sobre isso, né? Ele não consegue. Então nós tivemos um tempo agradável juntos, mas olha que oportunidade. Olha que oportunidade que Deus nos dá de compartilhar da nossa fé. Mas tudo isso só emergiu porque em algum momento ele viu alguma coisa diferente. Eu realmente tenho uma convicção de que Deus um dia ele vai chamar o meu nome. Eu espero que também não agora, porque eu sou pai, né? Mas naquele dia que já está assinalado para mim, eu vou comparecer diante do trono de Deus, e eu espero que Deus me dê uma oportunidade de glorificá-lo mais ainda na minha morte do que em toda a minha vida. Nós precisamos ser diferentes, do contrário nós não vamos conseguir fazer a diferença. A segunda coisa que Jesus elabora aqui profundamente vocês são a luz do mundo, ele diz. E então Jesus utiliza a imagem da luz para abordar um segundo problema, que é o seguinte: e se na tentativa de resguardar a nossa identidade cristã, e se na tentativa de proteger a nossa identidade, nós nos salvaguardarmos do mundo, nós nos apartarmos do mundo e celebrarmos uma espécie de vida intracomunitária de proteção? Porque Jesus está elaborando no segundo ponto, é o seguinte: vocês são a luz do mundo, e é lógico que quando a EDP falha por algum motivo, você não pega uma lanterna e coloca dentro do forno e fecha a porta. Você não acende uma vela e coloca ela debaixo da cama. Não, você coloca essa luz no lugar onde ela possa iluminar a maior área possível dentro da sua casa ou do seu apartamento. E ele utiliza o mesmo princípio para dizer o seguinte: vocês precisam viver essas boas obras diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O nosso testemunho, ele tem dois componentes. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser um sal que tem sabor, mas depois nós precisamos mostrar a nossa luz para as pessoas. E aquele cristão que se evade de relacionamentos com não cristãos, porque pensa que assim ele não vai perder a sua fé, eu te digo, ele já perdeu a sua fé. Ele já perdeu a fé. Porque a fé cristã, como ela nos foi legada por Jesus Cristo, ela é uma fé profundamente missional. E quando eu dou um passo de recuo e eu me desprendo de qualquer tipo de contato com o mundo para evitar uma suposta contaminação, eu já estou evadindo da minha fé. Eu já estou retrocedendo no caminho do discípulo de Jesus. Porque esse é o verdadeiro desafio que nós temos. Nós fomos enviados para viver como discípulos de Jesus, sendo diferentes, mas no mundo. Vivendo no mundo, sendo diferente do mundo. Essa é a síntese máxima da missão de Jesus para nós. Você nota que muitas vezes ao longo da história nós fizemos esse experimento. Pegue, por exemplo, o movimento beneditino, que partia de uma premissa de um cultivo da espiritualidade, mas que acabou se tornando uma espiritualidade intramurada, ou seja, os mosteiros, eles tiveram sua função na história do cristianismo ocidental, porque eles salvaguardaram inúmeros escritos cristãos quando os bárbaros invadiram a Europa, mas ao mesmo tempo eles criaram um tipo de espiritualidade que não estava muito profundamente alinhada com a rotina diária do mundo das pessoas. O que significa dizer o seguinte: mas muitos monges, eles interviram profundamente, vigorosamente durante as pestes, isso é conhecido, isso é louvável, isso é maravilhoso. Mas o que me preocupa muitas vezes, conosco pastores, é que quando nós vamos nos desprendendo do mundo normal das pessoas, nós já não sabemos o que acontece com elas. Nós vamos entrando numa espécie de um gueto, e isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Nós somos desafiados a viver a nossa fé diante de homens e mulheres. Hoje de manhã eu contei aqui uma história que durante algum tempo, enquanto eu morava em Niterói, eu fui pesquisador da CAPES, e um dia estava numa aula que era sobre inovação, e de repente, do nada, 20 doutorandos, um professor pós-doutor lá na frente, começaram a falar sobre igreja. Havia uma crise instalada no Brasil naquela altura, muita gente ruindo, falindo e tal, e existia uma igreja muito famosa em Niterói,
uma igreja emergente que estava em plena ascensão e havia comprado lá um espaço muito grande para construir um templo, enfim, síntese da história. Colocaram uma fala mais ou menos assim: a crise não chega na igreja, porque os pastores eles fazem aquela lavagem cerebral nas pessoas, e eles arrancam o dinheiro das pessoas, e os pastores são ricos, e as igrejas do Brasil são ricas, e deveria ter algum instrumento do Ministério Público para regular isso daí. E aí aquilo foi escalando, e eu lá, só ouvindo, e pensando comigo: Jesus, o que eu faço aqui agora? Eu falo, eu fico quietinho aqui no meu cantinho, comendo meu pãozinho de queijo aqui, sossegado. Ou eu falo, ou eu oro para o Senhor matar meia dúzia aqui agora. O que eu faço? Me instrui, porque eu estou sem direção aqui. E aí então, cara, eu senti uma convicção de falar. E eu pedi a palavra ao professor. O professor falou: pois não, Jefferson. Eu falei assim: professor, o senhor me desculpe, mas eu estou aqui entre homens e mulheres instruídos, né? Doutorandos, todos nós aqui. Homens criteriosos, gente de estatística, gente empírica, gente de ciência, cientistas. Somos o futuro da ciência do Brasil. E é o seguinte: vocês sabiam que cerca de 93% dos pastores do Brasil ganham até 1,5 salário mínimo? Vocês sabiam que dentro da realidade do Brasil, que não se restringe a Sudeste, muitos pastores e missionários muitas vezes não têm dinheiro para cumprir com necessidades básicas e fundamentais deles próprios e das suas famílias? Olha para o professor: o senhor vai me desculpar, mas a gente está lavrando na ignorância aqui. E a gente fala tanto sobre preconceito aqui na universidade, e a gente fala que os evangélicos são preconceituosos, mas vocês estão trabalhando dentro de um estereótipo que não representa o evangelicalismo do Brasil, professor, e parte de um pressuposto de uma profunda ignorância histórica. Nós somos pioneiros nos direitos humanos, na história do Ocidente. Nós somos pioneiros na luta contra o escravagismo. Nós somos pioneiros na ação social. Nós somos pioneiros no direito de voto. Nós somos pioneiros no direito das mulheres. Nós somos pioneiros em todas as causas humanitárias que aí hoje estão. Então, professor, eu acho que essa fala tem que ser retirada. Ela é imprópria. Ela é imprópria, ela não tem fundamento, ela não tem nenhum contato, nenhuma aderência com a realidade, nem com a história. E aí então, ficaram assim uma sala, todo mundo com a cara estatelada, mais ou menos igual que vocês estão fazendo agora. Todo mundo olhando para mim assim, meio que congelado, né? A grande questão é bem possível que depois daquele encontro, algumas pessoas tenham saído dali com a mente mais arejada e mais aberta um pouco para pensar de forma um pouco mais crítica as coisas, mas pode ser, e eu tenho certeza de que muitos saíram dali dizendo assim: rapaz, esse moleque é um arrogante, esse menino aí deve ser um bandido religioso tremendo. Mas muitas vezes nós temos que vir a público e luzir boas obras. Eu contei hoje de manhã, rapaz, se tem um lugar, um terreno, aonde o diabo, tudo aquilo ali é dele, e ele faz o que ele quer ali, grupo de WhatsApp de condomínio. Rapaz, aquilo ali é o demônio que tem aquilo ali na mão. Inclusive, acho que ele que inscreve as pessoas ali. Rapaz, a gente tinha acabado de chegar no nosso prédio, 21, pandemia, e de repente um dia acorda lá 2 vizinhos se estapeando no WhatsApp, uma série de indelicadezas, grosseria feia, por causa que o carro tinha ficado 10 centímetros para fora da vaga, né? A Kelly está ali acenando com a cabeça ali, porque ela trabalha, ele com o Daniel trabalham diretamente com isso, né? Rapaz, mas foi assim, queridos, horas de trocas de mensagens, e os vizinhos tomando partido, e uma bagunça desgramada. Aí eu olhei para aquele WhatsApp e falei assim: Senhor, e agora? Perseguirei os incircuncisos filisteus? Se perseguirei, os encontrarei? E se os encontrarei, os vencerei? Do tipo assim, fui orando e pedindo para Deus falar: não fala nada, não fala nada. Mas aí eu tive uma convicção de que eu devia falar. Até hoje não sei de onde veio essa convicção, mas escrevi o texto. Escrevi um texto. Prezados amigos do nosso condomínio, eu vim de um lar abusivo. Brigas de manhã, de tarde, de noite.
E isso fragmentou muito da minha infância, da infância dos meus irmãos. E eu fico pensando aqui comigo, que tipo de condomínio nós queremos viver? Porque o tipo de convivência que nós teremos é aquilo que nós estamos plantando. Então, eu gostaria de saber se isso faz bem para os nossos filhos, para o clima da nossa convivência, se nós estamos no caminho certo, se nós estamos utilizando as palavras corretas. Existem questões relevantes, sim, mas existe o jeito certo da gente se colocar aqui também, porque esse é um fórum praticamente público, e escrevi um texto chamando as pessoas a um apelo à consciência. E fui execrado até a morte. Fui detonado de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar. Mas falei o que era preciso ser falado. Queridos, nós não podemos reter a nossa luz. Nós não podemos esconder o nosso testemunho. Não se coloca uma lanterna debaixo da cama. Em quais ambientes nós temos transitado durante a semana e como o meu comportamento lá tem sido diferente. À medida em que eu vou para o trabalho, eu entendo que eu estou pisando lá como presença de Cristo naquele lugar. Nós temos espaço na nossa agenda para acomodar necessidades de pessoas que não conhecem a Jesus ainda. Quando eu tenho um contato com um não cristão, como nós lidamos com esse contato? Lembre-se que quando nós conversamos com não cristãos, muitas vezes nós tendemos a exibir esse certo ar de superioridade moral, porque é lógico que quando a gente vai falar sobre coisas, nós pensamos e eles pensam tão diferente, e às vezes bate esse cansaço, né? Eu gosto muito quando às vezes eu vou na academia e tal, faz tempo que eu não vou, mas quando eu ia, as pessoas gostavam de falar sobre energia, né? Esses papos assim, não, porque eu cheguei aqui hoje, senti que a energia aqui não estava boa, né? Eu falei, mas você colocou um multímetro na tomada, como é que você sabe que a energia não está boa aqui, né? Nos falta uma certa paciência com algumas coisas. Mas a grande questão é que nós somos enviados para ser Cristo na vida dessas pessoas. E que muitas vezes nós temos que ter tempo de ouvir e escutar, e temos que filtrar, e temos que ganhar o respeito dessas pessoas, não por condescendência, mas por misericórdia, para que nós tenhamos tempo de conversar sobre as coisas espirituais. Quando eu morava em Itajubá, eu treinava numa academia, e uma vez, essa moça da academia, que era uma moça muito simpática, muito cordada, muito educada, ela sempre chegava ali, oi, tudo bem, como é que você está? Aquela coisa de mineiro, né, que vai apertando a mão de todo mundo, conhece alguém e fala assim, filho de quem que você é? Né? Não tem esse negócio? Você é filho de quem? E vamos conversando. E um dia essa moça estava abatida. E eu perguntei por que ela está, você está bem? Está tudo certo aí? Você está um pouco abatida hoje? E ela deu um espaço para comprimir muito a história. O nome dessa menina é Débora. E nós tivemos a oportunidade de compartilhar o Evangelho com a Débora. Tive a oportunidade de compartilhar o Evangelho com a família da Débora, com a irmã da Débora. Essa menina congregou conosco durante um bom tempo. Recentemente, quando ela foi se casar, ela me convidou para ser o oficiante do casamento dela. Foi uma pena que eu não pude ir a Itajubá na ocasião. Mas note que pequenos contatos, pequenas conversas, elas podem abrir um lugar para que o Evangelho seja manifestado na vida dessas pessoas. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos aspirar a fazer a diferença. Um trecho da oração sacerdotal de Jesus, a oração que Jesus faz no contexto do Evangelho de João, poucos instantes antes de render sua vida, ele diz o seguinte: dê-lhes a tua palavra, Senhor. É uma oração. E o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E então ele finaliza dizendo: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus nos enviou ao mundo. E às vezes aquela pessoa que você pensa que é um problema, na verdade ela é a sua missão. E às vezes aquele trabalho que você pensa que é um enfado, é um envio, é um comissionamento. Assim como Jesus foi enviado ao mundo, Ele nos envia, sopra sobre nós o seu Espírito e nos envia
Para onde? Para o mundo. Para pessoas que pensam diferente de nós, se vestem diferente de nós, falam diferente de nós, mas que apesar de todas as diferenças que nós podemos verificar na superfície, lá no fundo do coração eles precisam do mesmo Salvador que nós. Deus nos dê graça, sabedoria e humildade para que em todo tempo nós possamos ser um sal que não perde o seu sabor e ser uma luz que não se esconde jamais debaixo da cama. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pedimos a Tua graça para que nós possamos ser diferentes em primeiro lugar. E a partir dessa essência nós possamos fazer a diferença onde o Senhor nos colocou. Seja na escola, na faculdade, no trabalho, em uma empresa, num projeto, numa sociedade. Nós estamos circundados, Senhor, de pessoas que ainda não Te conhecem. E elas não leem a Tua palavra, mas elas estão lendo a nossa vida continuamente, lendo nossas escolhas, lendo nossos valores, lendo o nosso testemunho. Senhor, nos fortalece, para que nós possamos ser fiéis a Ti, aonde quer que o Senhor tenha nos levado. Senhor Jesus, que a nossa igreja nunca perca a visão daqueles que estão lá fora. Que a nossa comunidade tenha coragem de anunciar a verdade, de não negociar a verdade, mas não, Senhor Jesus, por uma suposta superioridade moral, não, apenas por uma fidelidade humilde, Senhor, à Tua palavra. Que o nosso compromisso com a verdade seja também um compromisso com a misericórdia, com aqueles que ainda não Te conhecem, ou com aqueles que foram feridos pela igreja institucional, ou com aqueles que foram decepcionados por movimentos, organizações, líderes humanos. Nós sentimos muito, Senhor. Nós sentimos muito. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de sermos testemunhas fiéis, aqui onde o Senhor nos colocou, ou aonde quer que o vento do Espírito nos leve. Nos dê sensibilidade do Espírito, para sermos homens e mulheres instrumentalizados pelo Senhor. Glorifica o Teu nome, Jesus. Eleva o Teu nome, manifesta a Tua glória. Nós oramos assim e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.